Então vamos lá que agora a conversa é séria. Muita gente me perguntou sobre o Vitor, né? Porque eu tinha feito um videozinho algum tempo atrás explicando que o Vitor foi diagnosticado com o TDAH com 6 meses e com a psicopatia. E aí muita gente, como eu fiquei na época, mas como assim uma criança com 6 meses diagnosticado com um TDAH? Sim, gente, o Vitor não dormia. Ele era uma criança que ele não chorava, ele não dormia. Quando ele dormia assim 2 horinhas e ele acordava numa pilha que ele queria brincar, ele queria, sabe aquelas coisas de 6 meses de bebezinho, de querer ficar pegando as coisas, de querer. Era isso. Ele se movimentava muito, ele não parava. Mas ele não era de chorar, tá? Ele não era de chorar. Ele balbuciava, ele ficava ali, ele catava os brinquedinhos, mas ele não era de chorar. Ele não era aquelas crianças chatas de ficar chorando o tempo todo. Ele só não dormia. E ele comia. E comia muito. Ao ponto de estar me fazendo muito mal, porque 6 meses eu amamentei ele até os 2 anos e 8 meses, gente. Vocês não têm noção. Era muito difícil pra mim. E aí eu levei ele no médico, falei, doutora, tem alguma coisa errada, porque essa criança não dorme, ele dorme 2 horas, e tipo assim, parece que ele dormiu 18, porque ele acorda num pique que eu não tenho, doutor, ele só tem 6 meses, ele tá me enlouquecendo. E aí ela fez alguns testezinhos com ele, porque ele só tinha 6 meses, testezinhos básicos ali, umas brincadeirinhas, uns negocinhos, e ela virou pra mim e falou assim, seu filho tem TDAH. Eu, tipo, que mulher doida, ele só tem 6 meses. Enfim, não levei a sério, falei, a médica é doida, vida que segue. O tempo foi passando, eu fui ensinando ele a dormir, comecei a dar chazinho, sabe aquelas coisas de mãe, né? Vai, até que ele aprendeu a dormir e começou a dormir bem. Falei, foi fase. Aí ele, com 1 ano e meio, foi pra escolinha. Ele não era uma criança que se comunicava, apesar dele saber falar e tal, ele não teve o mesmo problema que o Neita pra aprender a falar, porque como eu já falei, o Neita veio falar com 5 anos, mas ele não era uma criança que gostava de estar em meio às outras crianças. Então já começou uma coisa meio antissocial dele ali. E ele era uma criança que ele machucava as outras crianças. E ele gostava disso. Então isso começou a chamar minha atenção. Mas até então, aquela correria do dia a dia, a gente criança, lá, passou. O que que aconteceu? A gente veio para os Estados Unidos, o Victor estava com 4 anos. Aqui ele começou a frequentar a escola e ele começou a ter muita dificuldade de socialização. Ele machucava os outros e ele ria. E isso chamou muita atenção das professoras, tipo, mãe, tem alguma coisa muito errada com seu filho. No português correto, teu filho é um demônio. E eu, meu Deus do céu, como assim? Aí comecei a procurar médicos, até porque o TDAH dele já tava assim, no topo que ninguém aguentava. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Quando ele tava na segunda série, a médica, antes de dar os diagnósticos dele, de eu ter mesmo o papel dando os diagnósticos dele, ela pediu pra professora fazer o dia dele, tipo, colocar os horários, tudo que passava ali durante o dia, porque eles vão pra escola, entram na escola 8h30 da manhã, saem 2h40 da tarde, então é um dia da escola. Ela fez pra mim uma folha de sulfite e ela colocou assim, ó, às 8h30, às 8h40, às 8h50, às 8h55, às 9h, às 9h11, às 9h25, às 10h, às 10h10, às 10h15, às 10h30, de coisas erradas que o Victor tinha feito dentro da sala de aula, pra eu entregar pra médica. Eu quase enlouqueci. Teve um dia também que a gente discutindo e eu falando, eu comecei a chorar porque eu já tava muito estressada, a gente, tipo, trabalhando com criança pequena, porque eu já tinha o Nathan bebê, e ele, os problemas da escola, e ele não conseguia acompanhar a escola, e eu tava quase enlouquecendo, juro, eu pensei em me separar do pai dele na época e largar ele com o pai e ir embora com a Natália e o Nathan. Porque eu falei, eu não dou conta, eu não tô aguentando. Era muita. Gente, todo dia era reclamação, todo dia eu era chamada na escola, todo dia. A ponto da professora falar, a gente precisa repetir de ano porque ele não consegue acompanhar. E eu questionar ela, falar, então tá bom, então ano que vem ele continua com você, porque daí ele já vai estar medicado. E ela, não, vamos passar o Vitor, vamos passar o Vitor. Tipo, vai, eu não quero essa criança comigo mais. Eu já tive mãe me pedindo pra não voltar mais com ele na igreja, porque ele tinha arranhado as crianças e tirado sangue. Eu passei por isso até uma certa idade dele. E o que mais me chamava atenção é que quando eu ia falar com ele, ele não mente, gente. Ele não mentia. Fiz. Por quê? Porque eu gosto. A psicóloga dele inventou da gente ter uma cachorrinha pra ver se ele criava uma relação com ela, sabe? Um apego, alguma coisa. Gente, eu tive que doar a cachorra porque ela era uma sobrevivente na minha casa. Então, assim, pra vocês entenderem um pouco, tá? Então, pra vocês entenderem, a psicopatia é uma coisa da qual você nasce com ela. A sociopatia é uma coisa que você desenvolve. Então, ao longo da sua vida, com abandono, com traumas e tal, a pessoa pode se tornar. O psicopata não, ele já veio de fábrica. Eu vou falar pra vocês os pontos do que eu notei no Victor. Então, assim, a falta de antipatia. Sabe quando você tá assistindo um filme e o bichinho morre, a criança chora, tipo, ai, mataram lá a mamãe do bichinho? Não tinha. Ai, meu amiguinho caiu, mamãe tadinho. Não tinha. Ele nem tinha amigos. Gente, ele veio ter amigos agora. Ele já vai fazer 15 anos. E são pouquíssimos, tá? Uma das coisas que me chamou muita atenção é porque aqui nos Estados Unidos eles fazem umas fotos na escola, todos os anos, que os pais compram com fundo azul e tal, e eu sempre comprava. E eu até levei isso pro médico porque eu queria que ele me explicasse. Porque quando eu tirei fotos dele, peguei assim, tipo, 3 anos diferentes, sabe aquele brilho no olhar que criança tem? Não tinha. O meu filho era tipo uma caixa oca, sabe? Não tinha brilho nos olhos dele. Era muito estranho olhar pras fotos dele. Aí vamos lá. Eu passei por muita coisa difícil até chegar ao último diagnóstico dele, a ponto de estar no hospital aqui, passar e ouvir as enfermeiras, lá vai a mãe do mini psicopatinha. E tipo, nossa, aquilo. Porque eu falava, meu filho não vai ser isso.
Ele pode até ter esse diagnóstico, mas isso não vai ser o meu filho. Até porque quando a gente tem um diagnóstico desse, você já pensa o quê? Ah, é um doido que vai pegar uma arma e sai matando todo mundo. Não é assim, gente. Ele é uma pessoa que ele tem a lógica à frente de tudo, entendeu? Ele não é emocional, ele é lógico. Faz sentido? Ok. Não faz sentido? Ele dá as costas, entendeu? Não tem drama com ele. Ele não gosta disso. Ele não mente. Mesmo que vá doer, ele vai te falar. Ele não se importa, então ele vai falar. Uma das coisas que o médico me explicou é que eu tinha que tratar ele como se ele fosse um robozinho e ir programando ele para que ele fizesse sempre coisas boas e criasse uma consciência voltada pro lado positivo. Então o médico falou para mim que eu jamais poderia entrar no mercado e pegar uma bolacha e sair sem pagar, porque senão eu, por ser a referência dele, ele entender que aquilo era o certo. Então, tipo assim, eu sempre tinha que estar demonstrando para ele o que é correto, e é o que eu venho fazendo toda a minha vida. Um dia ele virou pra mim e me pediu desculpas. Um dia que eu tava muito mal, ele virou pra mim, ele me abraçou e foi a primeira vez que ele me abraçou, porque ele odiava, ele não gosta, mas enfim, ele aprendeu a gostar agora, até ele faz bastante. Que ele falou pra mim assim: mamãe, me desculpa por eu não conseguir gostar de você como você merece. Aquilo me destruiu. E ali eu falei assim: não vai ser assim. Isso vai mudar. Outra coisa que o médico, quando falou comigo do diagnóstico dele, me disse assim que não existia diferença pra ele entre eu e outra mulher. O que existia pra ele era lógica. Essa mulher é minha mãe, essa daqui é minha vizinha, minha professora, whatever, entendeu? Mas que para a parte emocional não existia diferença nenhuma pra ele. Então que eu teria que ser pulso firme com ele, para que eu conseguisse controlá-lo e fazer ele entender que ele precisa me respeitar, ainda que ele não tenha emoções. E que ele ia se casar, ele poderia se casar, ter uma vida normal, ter filhos e tal, porque ele ia ver sempre o certo, para que eu demonstrasse pra ele sempre o certo. Igual o robozinho, entendeu? Eu sempre falo que de tudo que eu passei na minha vida, que Deus me ama muito. Ele me ama muito e eu tenho a plena certeza disso. Porque eu escutei muita coisa do meu filho. Ele não vai conseguir, ele nunca vai chegar a ser o que você espera, o que você sonha, esse sonho vai ser só seu, ele vai se perder no meio do caminho, ele vai ser uma má pessoa, o seu filho é uma má pessoa. Gente, eu escutei tudo que vocês possam imaginar. E eu nunca tratei o Vitor diferente. Sabe aquelas mães babonas de porra? Não. Se eu tenho que gritar, eu grito. Se eu tenho que colocar de castigo, eu coloco. Se eu tenho que bater, eu bato. Se eu tenho que morder, eu mordo. Já falei! Eu sou uma mãe normal. Pego firme, pego muito firme com ele. Tem horas que eu... Já teve momentos de eu virar pra ele e falar... Porque, naquela fase de adolescente, de não querer fazer as coisas, eu, tipo... Eu não sou mãe de vagabundo. Não sou. Você vai fazer, porque é o que você tem que fazer e acabou. E ele, puto, assim, tipo... E fazer. Hoje, o Vitor é um menino completamente diferente. Completamente diferente de todos os diagnósticos que foram dados pra ele. Então, se o seu filho machuca o seu bichinho, o irmão, o primo, dá risada, é legal pra ele machucar o outro. Se você vê que nas fotos do seu filho não tem brilho no olhar dele, se o seu filho é antissocial, como a gente fala, não gosta de beijo, de abraço, não tem amigos, não gosta de dividir as coisas dele, pode, como não pode, porque eu não sou médica, gente, esse é o diagnóstico que o médico deu pro meu filho, depois de muitos exames, tá? Muitos, não foram poucos não, foram quase 4 anos até sair o diagnóstico final do Vitor. Pode ser, gente. Mas isso não quer dizer que seu filho vai ser uma má pessoa. Isso só quer dizer que seu filho pensa e vê as coisas diferente do que a grande maioria. E eu acredito que essas crianças, elas só vêm pra quem é foda mesmo, sabe? Quem vai dar conta. Eu sei que eu já chorei muito. Mas, cara, eu tenho um orgulho desse menino hoje, gente, que vocês não têm noção. Se tem uma coisa da qual eu me arrependo foi do dia que eu pensei em ir embora e deixar ele pra trás. Porque eu tava cansada. Hoje, dos 3, o Vitor é o que mais me abraça, que mais me beija, que mais fala que me ama. Eu sei que não é, mas tá tudo bem.